Bom dia, pessoal. Vocês já me conhecem, né? O Fábio comentou comigo há algum tempo atrás, como a professora que esqueci o nome veio lá para falar um pouquinho de centro de mídias, os instrumentos do centro de mídias, e ele pediu, sabendo da minha área de estudo aí no campo da ética, né, se algum dia a gente batesse um papo apresentando um pouquinho do que é a ética, do que é a proposta da autora que eu pesquiso, né, que eu pesquiso na faculdade, que é a Hannah Arendt. Então, eu não sou nenhum especialista em Hannah Arendt, eu só estudei, debrucei um pouquinho aí nos textos, nos livros dela. Meu TCC foi todo voltado para a área da Hannah Arendt. Então, ela é uma pensadora da qual eu me dediquei, me debrucei por um tempo, e ela está no campo da ética moderna, aí, que é a minha área de estudo, que é a minha área onde eu pesquiso. Só deixa eu dar um F5 aqui para apresentar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que focar aí para tentar entender um pouquinho do que é a Hannah Arendt é um conceito que a gente vai entender ao longo desse encontro, que ela chama de banalidade do mal, entendendo o que é essa banalidade do mal, o que é um mal banal, e ela trabalha com aquilo que ela chama de possibilidade de uma educação ética. Então, é a possibilidade de um pensar o agir e de como se interpretar esse agir humano. Então, nós vamos focar um pouquinho nas contribuições que a Hannah Arendt teve. O primeiro ponto é, quem foi Hannah Arendt? Né? Quem que é essa pessoa? Hannah Arendt, ela é judia, ela é da Alemanha, e ela viveu todo esse fenômeno do nazismo. Foi presa, foi mandada para um campo de concentração e conseguiu fugir para os Estados Unidos durante ali o período da guerra. E nos Estados Unidos ela consegue elaborar uma série de livros, a sua obra se dá ali. Ela estudou junto de Heidegger, ela era discípula de Heidegger ali, então ela vem bem no campo da filosofia que a gente conhece, que é um campo que reflete muito sobre o ser humano, sobre a consciência que o ser humano tem de si, do mundo, a realidade da finitude das coisas, e ela traz no seu pensamento aí diante daquilo que ela classifica como como mal que se tem aí durante o século XX, falando da questão da realidade da guerra, que ela traz como um mal gigantesco, e ela se põe a pensar questões muito profundas nesse cenário, diante dessa reflexão, diante disso tudo, dessa realidade de guerra que se passou. Grande parte disso influenciada aí pelos crimes cometidos pelo nazismo. Então, ela vai fazer um apontamento de que a sociedade passa por um momento de diversas crises, né? Então, a gente tem uma crise no aspecto humano, no aspecto econômico, religioso, social e moral. No sentido, o que é a crise? O que ela entende por crise nesses cenários, né? Que nós já não temos mais uma referência, que é uma referência clara, que é uma referência absoluta. Então, essa dor desse homem moderno que já não tem referência, é aquilo que Heidegger classifica como angústia, é uma reflexão que a filosofia vem trazendo ali a partir das inovações que o mundo moderno vai fazendo. Então, se a gente tem ali na Grécia Aristóteles preocupado com o lugar do homem, onde que ele deve estar, onde que as coisas naturais devem estar, isso tudo é muito bem definido, tem uma cosmologia muito bem colocada. No período medieval, nós também temos uma visão, falando só de Ocidente, né? Uma visão teísta, uma visão a partir da crença, onde tudo é organizado por Deus, e Deus é a referência moral absoluta. No mundo moderno, nós temos aquilo que muitos pensadores chamam de uma implosão desses valores. Então, a gente tem uma nova concepção do que é a sociedade, uma nova concepção do que é a cidade, uma nova concepção do que é o ser social, e uma mudança nesses valores que antes eram tão claros. Então, por isso que ela fala que a sociedade está passando ali por um momento de crise. Então, o homem aristotélico que está preocupado com a política, o homem medieval está preocupado em agradar a Deus, em servir a Deus. E o que o homem moderno está preocupado em fazer? Qual que é a referência para o nosso agir? Onde que está o fundamento da nossa moral? Onde que o homem alcança a sua realização?
Então, esse cenário de crise dá espaço para que surjam aquilo que nós vamos ver depois, que ela chama daí dos fenômenos totalitários. Então, nesse espaço de crise, se surge essa abertura para se criar aquilo que ela classifica dos regimes totalitários, ou seja, de uma referência absoluta de como agir, de como proceder. Então, essas incertezas sobre o que o homem deve fazer são consequência dessa crise, dessa falta de clareza que nós vamos tendo aí no mundo moderno. Aqui tem uma citação que é da própria autora, que ela diz o seguinte: tempos sombrios não são novos e não constituem uma raridade na história. Então, não é de hoje que nós temos problemas que nós temos que resolver. Não é de agora. Isso sempre nos acompanha. No entanto, mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação. E que tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta, bruxelante e frequentemente fraca que alguns homens e mulheres nas suas vidas e obras farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes for dado na Terra. Então, diante desse cenário de escuridão, de crise, ela propõe a gente olhar menos para os conceitos e teorias, porque isso não basta a vida, isso é uma dimensão da vida, mas a teoria não basta para que a existência seja autêntica, a teoria faz parte desse conjunto que ela entende enquanto homem. Nós temos que nos propor a pensar em um pensamento crítico capaz de resolver os problemas que nós temos. Diante do cenário que a gente vive, esse cenário de incertezas, você vê que era um problema do século XX, também continua sendo um problema do nosso século XXI. As incertezas continuam e as respostas continuam tentando sendo dadas. O que é o importante, diante do lugar, aquilo que ocupava, se Deus ocupava o centro do agir, nós tiramos Deus dali. O homem moderno faz essa crítica a Deus, Deus já não basta mais a humanidade. Tudo bem, Deus não basta, o homem basta a si mesmo. O problema não é tirar Deus, o problema é o que nós colocamos no lugar. O problema não é tirar a política aristotélica, é o que nós colocamos no lugar disso. A gente tem que pensar, refletir um pouquinho sobre o que nós colocamos e como nós colocamos. E é um pouquinho dessa reflexão que ela vai propor e que nós vamos tentar fazer. Fiquem à vontade para discordar. De quando ela é mesmo? Hannah Arendt, ela vive ali na Alemanha, ela é do século XX, vive toda a realidade da guerra, é deportada para um campo de concentração. Então, ela está ali imersa em inúmeros problemas sociais, econômicos que a Europa vive durante o cenário de guerra, que a Europa vem vivendo ali durante um cenário de guerra. O que tem um impacto muito grande na vida da Hannah Arendt, que leva ela a escrever e surge a banalidade do mal, é o julgamento de um homem que se chama Adolf Eichmann. O Eichmann era um general nazista que fugiu para a Argentina no final da guerra e foi capturado na Argentina e mandado para Jerusalém. Então, capturaram ele na Argentina e mandaram ele para ser julgado em Jerusalém. E ele vai ser julgado por judeus. Ela estava nos Estados Unidos, e o The New York Times pede para ela, porque ela era uma autora de prestígio já nessa época, que ela fosse ao julgamento do Eichmann e que ela acompanhasse esse julgamento e fizesse uma redação disso. O problema é que eles mandaram uma filósofa para fazer esse trabalho. Eles queriam algo sensacionalista e o que ela produz diante desse julgamento não agradou a muitas pessoas. Porque ela vai e ela começa a fazer perguntas que o repórter, muitas vezes, ele só quer narrar aquilo que aconteceu. Ela começa a se preocupar o porquê que aquilo aconteceu. Então, ela vai no julgamento do Eichmann, começa a analisar a pessoa do Eichmann e tentar entender aquilo que o nazismo fez e como ele se sujeitou a isso. Então, ela propõe aquilo que ela chama de anulação existencial do sujeito, que é aquilo que ela classifica como um abandono da capacidade de pensar. Então, ela olha para o Eichmann, quando ele foi no tribunal, ele estava sendo julgado, colocaram umas paredes de vidro ao lado na frente dele, para que ninguém jogasse nenhum objeto durante o julgamento. Você imagina, levaram ele para Jerusalém para ser julgado por judeus. O clima que não estava. E quem era Eichmann? Era o general nazista que colocava os judeus nos trens para irem para os campos de concentração. Então, vocês imaginam o clima desse julgamento, como que estava ali em Jerusalém.
Então, ela fala do monstro na cabine de vidro, que é esse homem que está colocado ali, cercado por vidro. Mais para frente, ela vai questionar essa visão que as pessoas têm de monstro, e ela fala dessa anulação existencial, porque ao analisar o Eichmann, ela vê um profundo abandono da capacidade de pensar que ele foi tendo. Tudo isso que ela propõe são possibilidades de pensar ética, e aqui a gente já consegue conversar um pouquinho sobre o que é ética, que não é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil de responder. Qual que é a diferença de ética e moral, que é uma outra pergunta gigantesca que tem, no campo de pesquisa do qual eu comungo e do qual eu leio? Ética e moral têm quase a mesma raiz. Ética vem do grego ethos, que é costume, e moral vem do latim mors, que também é costume, ou hábito, dependendo da tradução. Mas do campo que eu leio, da onde eu entendo, do qual eu comungo, moral, a pergunta que norteia a moral é uma pergunta muito objetiva. O que eu devo fazer? Então, diante de uma situação, a pergunta é: o que eu tenho que fazer? Qual é o agir que eu tenho que ter aqui? A ética é mais da ótica reflexiva. Então, a ética vai perguntar o porquê eu devo fazer o que devo, ou o porquê eu não devo fazer o que não devo. Então, a moral é mais imperativa e imediata e a moral é mais reflexiva, do campo do qual eu leio. Isso dá discordância, tem autores que propõem outras coisas, a gente tem que tentar ter alguma referência para saber o que a gente está refletindo. Então, estudar ética é estudar, na realidade, o porquê nós agimos como agimos, o porquê não deveríamos agir como deveríamos, e isso, com toda certeza, se dá muita discussão diante do cenário político, diante do cenário social, diante do cenário familiar. E as respostas podem ser diferentes porque o sujeito que dá as respostas muda. Então, a gente está olhando para esse sujeito que está inserido na história e as respostas que ele foi tentando dar aos desdobramentos que a história nos apresentou, a esses regimes que a história nos coloca. Convicções pessoais todos temos, crenças todos temos, não necessariamente crença religiosa, pode ser crença científica, mas todos temos. O importante é ter consciência disso e saber que nós falamos a partir de um ponto, a partir de um ponto reflexivo e assumirmos isso. Então, aí ela escreve, ela participa de todo o julgamento do Eichmann, ela escreve uma obra, o livro se chama Eichmann em Jerusalém, ali de 1999. E esse livro trouxe muitos incômodos à sociedade. Por quê? O pessoal esperava que ela fosse fazer uma redação descritiva, e ela faz um livro extremamente reflexivo, o que acabou gerando um certo incômodo. Um dos grandes incômodos que a Hannah Arendt coloca, vocês imaginam, ela estava em Jerusalém, e ela vai escrevendo partes da redação e mandando para o The New York Times, e chega uma hora que ela começa a fazer uma pesquisa e ela descobre uma lista com nomes de várias famílias judias que foram feitas pelos próprios judeus na Alemanha. Então, os judeus que tinham maior poder aquisitivo fizeram uma lista entregando outros judeus para irem aos campos de concentração em troca de que eles pudessem sair da Alemanha. Daí vocês imaginam ela escrever isso ali nos anos de 1900, em Jerusalém. Então, assim, eu ia falar uma coisa. Ela acaba incomodando porque ela é uma pessoa extremamente crítica. Eu tenho que pegar um ponto que na história fala que tem dois tipos de judeus na Europa: o safardi e o askenazi. Tem aquele judeu que é o holandês, que foge da Espanha, vai para a Holanda, por causa da discriminação da igreja, né? Sim. São aqueles judeus de poder aquisitivo maior. E aquele judeu que vai mais para o leste europeu é aquele judeu de poder aquisitivo menor. Então, acho que é essa a diferença dessa lista que ele faz. Quem tem dinheiro foge do nazismo. Quem não tem, se sujeita... Um entregou o outro. Isso. Mas a reflexão da Hannah Arendt, isso que não, só para você entender, né? Porque se você pegar aquele livro da Ana Frank, vê que tem muita diferença. Porque os Países Baixos ali, qual que era o interesse de certos judeus que fugiram de Portugal da Espanha? Pelo poder de grana. E porque os judeus sempre movimentavam, sempre se movimentam. Eles eram pessoas de muita riqueza, na realidade. E eles se viviam em modos de dinheiro, né? E a história também conta que Hitler tentou pegar o apoio dele, quando não conseguiu, discriminou eles.
As discussões são possíveis. Agora, qual que é a preocupação da Hannah Arendt? Gente, ela não está procurando culpar lado A ou lado B. Ela está tentando entender como aconteceu e o porquê nós deixamos que acontecesse. E, às vezes, quando a gente pergunta o porquê das coisas, a resposta é incômoda mesmo. Então, quando você descobre uma lista dessa e descobre que isso foi feito, o próprio povo entregando os mais carentes para serem deportados a campos de concentração em troca da sua liberdade, sim, são fatos que ela encontra e que aconteceram. E ela escreve sobre isso. Diante disso, ela classifica a questão da insensibilidade humana. O que é a falta de sensibilidade? Aquilo que os cristãos classificam, eu digo os cristãos porque nem todos o são. Os cristãos classificam como compaixão. Compaixão vem também do latim compassio, que é colocar-se ao lado do sofrimento do outro. Então, entender o sofrimento, colocar-se no local do sofrimento do outro. Aquilo que essa filosofia vai defender como empatia, que é a capacidade de se olhar também no outro. Então, ela vai dizer que essa capacidade ficou ali na penumbra, essa capacidade de se olhar e se ver e se colocar no lugar do outro. Depois que ela escreveu essa obra, ela era uma autora de muito prestígio, ela sofreu severas críticas e acabou perdendo um pouquinho do prestígio que ela tinha, porque às vezes nós fazemos críticas e nem sempre a sociedade está pronta para ouvir as críticas que nós fazemos. Tanto que ela é uma autora que ficou tanto quanto esquecida no campo da filosofia. Durante muito tempo, poucas pessoas falaram a respeito dela, e agora ela é uma autora que está voltando com muita força. Tem muita pesquisa em Hannah Arendt, muita leitura de Hannah Arendt, muita palestra, café filosófico e tudo mais a respeito de Hannah Arendt, porque nós temos uma crise ética e, diante dessa crise, nós temos a necessidade de estudar e de falar sobre isso. Então, ela está sendo bem relembrada e bem trazida. Ela traz alguns conceitos e traz algumas polêmicas nesses conceitos também. Ela diz: a acessibilidade humana não está contida em grupos específicos. E aqui que ela é bem criticada também. No caso da obra nos judeus ou alemães, mas está entranhada numa sociedade onde os valores morais são deixados de lado e a busca por um sistema de poder e exploração pauta a relação social. Então, ela traz uma crítica que é muito forte, que ela está querendo dizer assim: aquilo que nós olhamos, que nós julgamos de abandono da moral, ao olhar para o nazismo é tudo errado, só que há traços disso que também podem estar presentes em nós. Então, quando nós tentamos defender a partir de argumentos o exercício da tortura, quando nós tentamos defender a partir de argumentos falas racistas, na realidade, isso não está no profundo, mas no profundo, num campo específico, mas está espalhado entre nós. Quando nós fazemos a defesa disso, na realidade, nós estamos fazendo uma defesa dessa falta de sensibilidade. Então, é uma crítica muito forte a nós, a pensarmos como nós nos portamos, como é a nossa sensibilidade, como é o nosso agir diante das situações. Ela vai cunhar um conceito que ela chama de banalidade do mal. O que é o mal banal? Bem sucintamente, é aquele mal do dia a dia que a gente vai se acostumando com que ele aconteça. Por que ela cunha esse conceito? Quando ela começa a estudar o nazismo, esse fenômeno totalitário, começa a estudar a realidade do Holocausto, ela vai nos campos de concentração e começa a perguntar para as pessoas que viviam ali perto: vocês não percebiam nada? Vocês não viam nenhuma movimentação? Vocês nunca tiveram vontade de fazer nada? E as pessoas falavam assim: não, a gente vivia. Nós vivíamos, não, nós nunca percebemos nada. Então, essa perda dessa sensibilidade, dessa capacidade de olhar para as situações e falar: pô, isso não está certo. É aquela consciência do dia a dia, onde a gente sabe que está errado, mas a gente faz algo que está errado e olha para o lado. Se não tem ninguém vendo, eu posso fazer, porque ninguém está vendo. Então, esse mal do dia a dia que a gente vai se acostumando e vai deixando que ele vá acontecendo. E por que ele se torna banal? Porque chega uma hora que a gente para de dar importância para isso. Lógico, na Alemanha isso foi levado ao extremo, ao ponto de muitos cidadãos não se importarem mais com a morte. A gente está falando, as pesquisas não são precisas, mas de mais de 6 milhões de judeus. Então, assim,
a Alemanha nazista matou em torno de 11 a 12, 13 milhões de pessoas que eles mataram. Desse número, 6 milhões são judeus. Então, assim, e ninguém percebeu, ninguém viu, algumas pessoas perceberam sim. Tanto que Hitler tentaram assassiná-lo algumas vezes, dentro do próprio partido. Tentaram dar o golpe para depô-lo, tirá-lo do poder. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a pensar. A invenção das câmaras de gás também surgiu como consequência disso. No começo, Hitler fuzilava os judeus. Os soldados começaram a ter problemas psíquicos. Tem um fotógrafo que eu me esqueci o nome, que ele ganhou o prêmio de fotografia nos Estados Unidos, que eu também me esqueci o nome do tipo, e ele ganhou esse prêmio com uma foto da África, onde ele foi na África, é uma foto muito famosa, devia ter colocado aqui, me esqueci, que ele tira a foto de uma criança semi-desnutrida morrendo e tem um urubu atrás da criança, esperando a criança morrer. E ele tira aquela foto... Eu assisti um filme, desculpa, tá falando. Não, fica à vontade. Operação Valkyria. Fala do golpe. É da tentativa do assassinato do Hitler. É um filme muito bacana. A Operação Valkyria vale muito bem. Para quem gosta de filme também, a Operação Valkyria é bacana. E tem um que chama As Últimas Horas, de Hitler, que é baseado na secretária particular dele. Que ela sobrevive à guerra e tudo mais, ela foge. E ela faz relatos, e o filme é feito a partir dos relatos dela. Chama As Últimas Horas, a Queda de Hitler. Então, quando você fala desse ponto da moral, da consciência, daquilo que o cara não percebe, se a gente pegar aquele filme, A Lista de Schindler, Bom também. Bom também. A Lista de Schindler, a gente pega um judeu, partido nazista, em cima do dinheiro desses supostos ricos judeus, ele movimenta uma fábrica de panela. E aquilo vai angustiando ele de uma forma, quando ele chega no fim do filme, quando os caras dão um anel para ele, que arrancam um dente do judeu para fazer um anel de ouro, ele fala: eu podia ter salvado mais 10 vidas só com esse anel. Com esse carro, podia ter salvado mais 15 vidas. Então, quer dizer que ele é um cara comercial, ele quer ganhar dinheiro, né? E quando ele vê uma situação que o Conselho de Genebra, na época, fala para o Hitler, para os nazistas, desenterrarem aquelas pessoas que estavam enterradas, foi uma coisa assim que deixou ele absurdamente. Então, já pega aquele problema da loucura também, o cara que praticava essas ordens, que eram submissos a isso, eles começavam a ficar loucos, os próprios alemães. Daí nós vamos ver o porquê que eles praticavam isso. Nós vamos entender o porquê disso, ela dá algumas respostas. Por isso que ela fala do começo. O problema não é tirar a política, não é tirar Deus, não é tirar... O problema é que a gente põe no lugar, como valor absoluto para a nossa vida. Então nós vamos ver um pouquinho disso. No lugar. Porque, sim, a gente coloca põe no lugar. Tanto que quando ele com a morte dele, está enterrado em Jerusalém. Quando ele morre, os judeus, os familiares, tudo, então ela coloca uma pedrinha no túmulo dele, Entendeu? E ele estava falando do rapaz lá que ganha o prêmio, esqueci o prêmio, e ele tira a foto e ganha, volta para os Estados Unidos, é prestigiado. E ele vai numa entrevista coletiva falar daquela foto, e fazem uma pergunta muito simples para ele: e a criança? Ele responde: não sei. Ele fala: mas como assim você não sabe? Tirou ela de lá? Isso aí não é problema, Mas como assim você não sabe? Ele falou: não, eu fui lá para tirar foto, eu era pago para tirar foto, eu tirei a foto. Qualquer outra pessoa que faria, norteado por algum... Então a questão é essa, eu tenho obrigação, eu sou pago para fazer isso. Cuidado. Porque às vezes a gente entra numa dinâmica do sistema e a gente acaba se tornando tão corrupto como o sistema. Que é essa banalidade do mal. Que é esse mal do dia a dia que a gente vai deixando. A gente vai ver, ela vai falar um pouquinho dos valores um pouquinho mais para frente aqui, daí acho que vai clarificar um pouco. Esse fotógrafo acaba cometendo suicídio pouco tempo depois, diante da repercussão e tal, e ele não consegue entender como que ele não fez nada por aquela criança. Então, assim, estou aqui ganhando um prêmio, e assim, ele teve que voltar para os Estados Unidos e alguém perguntar para ele. Ele não tinha parado para pensar nisso.
Ele para, pergunta, mas e a criança? Ele, eu não sei. Como assim? Você não ajudou? Não. Tirei a foto e voltei embora. Então, a reflexão vai um pouquinho nesse sentido. Ao analisar as falas do Eichmann no julgamento, o Eichmann tem algumas falas de cunho robótico. Então, ele diz, eu só cumpria ordens, eu só cumpro ordens. Algumas coisas dele não dá nem para se exprimir, não dá nem para se explicar, porque não dá para se entender aquilo que ele fala. É uma pessoa, assim, um tanto quanto superficial até nas falas. E ela fala que ele agiu como um animal condicionado. E aqui é um ponto importante da reflexão da Hannah Arendt. Hannah Arendt defende um ponto de vista do agir onde ela trabalha com condicionamento, mas não trabalha com determinismo. Então, nós podemos estar numa situação condicionados a ela, mas eu não estou determinado a ser daquela forma. Que no Brasil a gente tem muita gente diz isso muito aos quatro ventos, já virou até banal. Todo político é ladrão, todo mundo que está na política é ladrão, porque se eu estivesse lá eu ia ser ladrão também. Veja, isso é um determinismo da realidade do ser político. Você pode estar num lugar que essa realidade exista, mas você tem a sua liberdade do agir. Então, ela não aceita essa justificativa do Eichmann. Ele diz que ele é condicionado, mas que ele optou por deixar a sua liberdade através de um valor que ele colocou como absoluto. Mas a decisão é dele. Mas a decisão é dele. É o que o Sartre fala. Você não é determinado e condicionado a nada. A última fala é sempre a sua. Então, a sua escolha é essa. Então, você é responsável pela sua escolha. Não adianta você colocar a culpa no A, B ou no C, se você... Não, a sua escolha é a última, você é condicionado. Você partiu de você. Você é responsável por isso. Ela vai trabalhar um pouquinho nesse campo, aceitando, sim, os condicionamentos, mas não trabalhando com determinismo, mas sim com a questão do condicionamento. Ela também vai dizer que ele não é um monstro, porque muitas pessoas esperavam que ela escrevesse que ele era um monstro, que ele era um demônio. Ela não escreve nada disso. Ela diz que ele era um palhaço, como que um fantoche. Uma pessoa até superficial, sem profundidade. Ela vai ser bem crítica ao analisar ele. Vai dizer que é uma pessoa que, assim, você não tinha interesse de conversar, nem nada disso. Ele não era um demônio, ele não era um monstro. E aqui ela joga uma outra bomba gigantesca. Nós não precisamos ser demônios para ter atitudes monstruosas, para fazer um mal que pode ser monstruoso. E aqui ela recebe severas críticas também. Todo mundo imaginava que ela ia fazer do Eichmann um bode expiatório e ela não fez. Então, ela vai dizer que é um mal sem motivo, sem raízes e sem explicações. No sentido de que se você conversasse com o Eichmann, você não via nele motivos para ele fazer o que fazia, mas ele fazia. Daí ela fala, mas por que ele fazia? Ela diz que ele fazia isso que ele fazia, porque ele colocou alguns valores, colocou o ideal nacionalista alemão acima da própria capacidade reflexiva. Em cima daquela capacidade de olhar para situações e dizer o que eu acho disso. Então, quando a gente trabalha o condicionamento, a gente é condicionado, mas existe uma liberdade. Então, ela vai dizer que é esse mal que não tem profundidade, porque conversando com ele não via profundidade, você não via no Eichmann. Você via um general nazista, mas você não via, como eu posso dizer, um motor, uma pessoa que criou esse discurso racista, esse discurso homofóbico, que Hitler perseguia também os homossexuais. Você não vê uma pessoa que criou esse ideal do antissemitismo, mas uma pessoa que entrou nele, por isso que ele não tem profundidade. Então, ela vai dizer, e a crítica dela é muito grande, que esse mal é como que um fungo, que se espalha na superfície e numa massa em específico. Então, é aquele mal que vai se espalhando nas pessoas que vão abandonando pouco a pouco a capacidade de refletir sobre as coisas. Talvez isso seja extremamente atual no cenário político que nós vivemos, que é aquela capacidade de não refletir, de não justificar as coisas. Não estou defendendo partido A nem B, mas é aquela capacidade de nivelar todo mundo igual. Tudo é igual, tudo é igual. E nesse nivelamento a gente vai fazendo escolhas que talvez não sejam as mais acertadas, não sejam as mais precisas.
O que ela identifica no Eichmann enquanto personalidade ao analisar o sujeito, a pessoa do Eichmann? Ela diz que ele é uma pessoa vagamente consciente, porque por horas ele cita frases de efeito do nazismo. Então ele cita uma das frases que ele fala: minha honra é minha liberdade. Então veja, a honra dele é superior à liberdade, de forma que ferir a honra é ferir a própria liberdade dele. A gente já tem um valor que ele coloca. Então ele é aquela pessoa parcialmente consciente, porque de vez em quando troca a sua postura por frases de efeito, e cuidado com isso. A Alemanha tinha a mesma frase aí que um candidato usou, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É a mesma frase da Alemanha. Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. É a mesma frase, só transmutada para o Brasil. O candidato aí usou, deu certo. Conseguiu ganhar um número de seguidores. Aquela pessoa que está presa no burocrático, então na burocracia das coisas, preocupado com os afazeres burocráticos, as coisas são só números, se perde a pessoalidade ao se tratar tudo somente como número. Naquilo que é o eficiente, então eu tenho que dar resultado, eu tenho que produzir nesse instrumento burocrático. E aquela pessoa que era pegada aos clichês. Então você conversava com ele não tinha nenhum grande discurso, nenhuma grande oratória. Por vezes as falas dele eram só frases soltas. Minha honra é minha lealdade, o meu servilismo é minha virtude. Essas frases ele ia soltando e não respondia. Mas por quê? Não respondia. Minha honra, a minha liberdade, e assim ele ia respondendo as coisas. Tem certa referência porque a gente vive no Brasil também. Porque a gente vive no Brasil. Então, assim, quando o pessoal aqui são coisas reflexivas, todo mundo tem todo o direito de ter liberdade pessoal, de reflexão, de discordar, defender o que for. Mas a gente tem que olhar e tentar entender. Então, ela vai dizer que a banalidade do mal, que é esse mal que a gente conversou do dia a dia, que se espalha na superfície, que a gente vai deixando que aconteça, não implica inocência, nem mesmo normalidade. Não é porque isso é tratado como banal que de fato ele o seja. Então, quando a gente está falando da morte, do extermínio de vidas, mas todo mundo faz, todo mundo está deixando. É aquela frase de mãe: você não é todo mundo. Vai por aí. Porque a proposta da Hannah Arendt é a seguinte: que nós tomemos consciência e a partir da nossa consciência nós façamos a nossa reflexão. Então, essa frase de mãe é muito acertada. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo errado, e aqui é difícil definir o que é certo ou errado, mas diante de um campo de concentração, que é uma industrialização da morte, pela chancela do Estado. Então, é o Estado chancelando a industrialização da morte. Se você tem um mínimo de empatia, de compaixão, você olha para isso e diz: está errado. Por quê? Porque eu não tenho direito a ferir a dignidade da vida do outro. A não ser que você faça uma construção filosófica ética onde você defenda que você tem o direito de matar, de exterminar, de destruir. Bem, o nazismo tentou fazer isso. Tentou fazer isso. Mas daí você tem problemas muito sérios. Muito sérios. Porque se você dá outra tutela de matar, você está dando a tutela dele de matar também. Então, as reflexões vão, e aonde nós entendemos aí os males da Segunda Guerra Mundial nos servem de lição para que nós não os cometamos novamente. E ela vai dizer que a banalidade do mal aí se apresenta nas sociedades que são superficiais e superfluidas. Essa questão da fluidade da sociedade tem um autor muito próximo a nós, que é o Zygmunt Bauman, né? Que ele escreve ali modernidade líquida, amor líquido. Ele tem uma série de escritos nessa área a respeito da fluidade das coisas, seguindo nessa esteira de que assim, nós tiramos um valor que era absoluto e colocamos valores líquidos no local. Então, o consumo, que é um pouquinho da esteira que ele vai estar ali no local, estão colocando, então a gente consome relacionamento, consome mercadoria, só que esses valores são líquidos porque não dão um solo firme para a vida. Então, eu consumo a partir do momento que não é mais o meu interesse consumir, eu não consumo mais. A gente faz isso com relacionamento, faz isso com uma série de coisas.
O livro dele, tem um livro dele que é O Amor Líquido, a fragilidade dos laços humanos, dos laços ou das relações, assim, subtítulo. Muito bom, vale a pena ler assim para entender as nossas relações. Daí ela vai dizer assim, o mal é banal porque seus agentes são superficiais e suas vítimas são consideradas supérfluas. Por isso ele se torna banal. Então, o agente é aquela pessoa que o pratica, é uma pessoa que não tem profundidade, como o caso do Eichmann, uma pessoa superficial. E o Eichmann não era só um, o nazismo não foi feito só por Hitler e Eichmann, o nazismo foi feito pela adesão de milhares, milhões de pessoas que seguiram, entraram nesse servilismo cego, como ela vai classificar, e as pessoas que são vítimas dele são supérfluas ao olhar desses que são os agentes. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para isso. Quando a gente reflete um pouquinho sobre isso no nosso cenário da política, quando foi votado o impeachment da presidente na época da Dilma, e aqui eu digo sem problema nenhum, o Bolsonaro justificou o voto dele do impeachment homenageando duas pessoas. Uma delas era um torturador da ditadura. E assim, a fala dele é maldosa, muito maldosa mesmo, intencional, porque ele homenageia um torturador que não era qualquer torturador, era um torturador de mulheres. E o mal é mais profundo do que isso. Era um dos caras que era o responsável, que fez que a tortura chegava ao ápice de colocar até ratos dentro das vaginas de mulheres. E ele fez isso na Câmara dos Deputados, que é o berço da democracia. E saiu de lá aplaudindo. Então, cuidado um pouquinho com os valores que nós colocamos, porque quando a gente tenta defender esse tipo de comportamento, quando a gente tenta, de alguma maneira, defender tortura, defender ditadura, quando a gente tenta defender um AI-5 da vida, que é a institucionalização da repressão, quer dizer que, no fundo, todos nós somos um pouco torturadores, um pouco nazistas, um pouco ditadores. Todos nós somos um pouquinho disso. Então, quando a gente tenta defender aquilo que não deve ser defendido, nós temos um problema muito grande. A gente devia olhar para isso e ter espanto. Mas não, a gente olha para isso e tenta justificar. Então, diante desses cenários, cuidado para que nós não caiamos nesse conceito. E não tornemos esse mal, que é um mal presente, banal, no sentido de criando narrativas e discursos para defender esse tipo de comportamento. Como chama o livro que você falou? Do Bauman? É. Amor Líquido. A fragilidade dos laços e das relações humanas. Já acha, né? Amor Líquido. É do Bauman, Zygmunt Bauman. Ele tem vários. O primeiro, assim, quem quiser ler, tem Modernidade Líquida, que ele traz uma reflexão. Acho que em casa tem Ética Pós-Moderna. Ética Pós-Moderna. O Amor Líquido fala das relações, é muito bacana, assim, dá para entender muitas crises de relacionamento. Bauman entrou um dos últimos filósofos contemporâneos, né? Não tem um cara que bate de frente. Assim, é muito bacana, né? Ele hoje. Uhum. Né? Todos aqueles que morreram, ele veio, ocupou o espaço. E hoje você não tem um filósofo. Esse daí? O Zygmunt Bauman, você não tem um filósofo que ocupa esse espaço. Uma ideia moderna, uma ideia contemporânea. Não tem. Ele é muito bacana, assim. O que a Hannah Arendt vai dizer ali no julgamento do Eichmann? Que ele abandonou aquela capacidade de discernir entre o certo e o errado, deixou isso de lado. E ela também traz uma outra questão, que ela diz que o ensino moral não é o suficiente para evitar o mal. Mas por que ela diz isso? Porque ela defende a liberdade da consciência. Quando a gente fala de Alemanha, século XIX e século XX, a Alemanha foi o grande centro filosófico do mundo durante vários anos. E grandes pensadores de moral e de ética estavam ali. E nem por isso a Alemanha deixou de aderir ao nazismo. Então, o que ela está querendo dizer? Você pode ter tido uma ótima educação moral. Você pode ter sido formado nas melhores escolas, ter estudado ética todos os anos. Isso não quer dizer que você vai ser um sujeito ético. Por isso que a educação não é mal. Porque ela defende a liberdade da consciência. Dessa possibilidade de pensar e de agir. Muitas pessoas intelectuais, cientistas, que eram pessoas educadas, reflexivas, dentro de uma educação, dentro de uma moral, se volta para um comportamento nazista.
Então, Então, por isso que eu falo, não é nem ser professor, mas é um cara super estudado. Por que o cara é desse jeito? é isso mesmo. Então, a proposta que a Hannah Arendt vai trazer é essa, dessa prática, dessa possibilidade de uma prática marcada pela capacidade de pensar. Então, aí que está o O negócio, que né? é que você falou, pensar, liberdade? Você falou agora, liberdade de consciência. Essa liberdade reflexiva que toda pessoa tem diante das situações. Então, refletir sobre Sem ter um fundo, por exemplo, uma tradição por trás, por si só, sem acompanhar. mesmo assim, o que é que ela está dizendo? Mesmo tendo uma tradição, você tem uma liberdade de pensamento, ou deveria ter. O que ela propõe é um exercício de reflexão marcado pelo pensamento, onde você faça a percepção disso. Por isso que ela é tão inovadora. Porque ela está diante de uma realidade onde ela diz assim, nós temos que perceber que nós temos essa capacidade. Porque por termos abandonado essa capacidade, nós fizemos males gigantescos. Essa tradição que a Carla disse seria o condicionamento. Sim, porque todo sujeito é composto, todo sujeito é fruto de um tempo, de uma cultura. Não existe sujeito no mundo supralunar, no mundo das estrelas. A gente está num território, num país, numa cultura, numa língua, numa família. Então, tudo isso te traz, podendo classificar assim, condicionamentos, no sentido de que formam você. Veja, eu sou filho de uma pessoa, eu nasci numa realidade religiosa, numa cultura religiosa, em um país que foi colonizado, estudei minha vida toda em escola pública. Então, tudo isso faz parte do que eu sou. Faz parte, mas não é o todo. Diante disso tudo que eu tenho, eu posso olhar para mim, para a minha vida, para a minha realidade, e entender e pensar e refletir sobre isso. Buscando novas respostas, buscando novos caminhos, olhando para situações e dizendo, talvez isso não esteja certo. Isso dá muito trabalho. Bastante. E muita briga também. Enfrentamento. Muito Isso gera enfrentamento. Então, por isso que eu falo uma coisa. Hoje, o pensamento dela foi um pensamento de reflexão. Ela não julgou a pessoa como tal, certo? Não só a pessoa, mas como o contexto inteiro. E hoje, se você vê, ela por ser judia, né? Foi judia, é judia. Hoje ela seria contra as práticas judias. O pratica Israel hoje, por exemplo. Né? Israel hoje ele está sendo, não digo um nazismo, né? Mas não pode botar uma fagulha que ela já quer guerra, quer matar o fulano. Ela era judia, mas ela não praticava a religião judaica. Isso. Então, veja, ela tem a bagagem, só que ela usou da liberdade dela para buscar novos caminhos. O que Spinoza fez no século XVIII. Ela não agradou a comunidade judaica. Você imagina a comunidade judaica quando viu que uma judia escrevia que descobriu a lista dos judeus. Pô, você é judia, você está escrevendo contra a gente. Então, ela deveria ser contra. Mas daí ela disse, não estou escrevendo contra vocês. Eu estou escrevendo aquilo que aconteceu. É história. Daí ela classifica esses crimes de guerra, ela diz, essa perseguição ao povo judeu, ela diz crimes contra a humanidade. E essa falta de sensibilidade, de olhar para o outro, estava tão aflorada que em uma entrevista tem um repórter que pergunta para ela assim, por que você escreve que os crimes contra os judeus são crimes contra a humanidade? E ela responde, a Hannah Arendt, ela fumava muito, então tem uns vídeos dela, ela sempre é pegada ao cigarrinho, e ela responde assim, porque os judeus não fazem parte da raça humana? Então, quando eu ajo contra um povo, qualquer que seja, eu estou agindo contra a raça humana num todo. Então, essa proposta de pensamento também traz para nós aí esse conceito de responsabilidade coletiva, que é a interpretação, não é ela, a interpretação do que ela diz, mas de uma responsabilidade coletiva, de olhar e entender as dinâmicas, e ir norteando aí pouco a pouco as nossas ações. É um jogador do Lemberg também, não tem? Tem. É que ela é motivada pelo Eichmann, porque ela foi lá escrever a respeito do Eichmann. Então, tem duas... Fica à vontade. Tem duas perguntas aí que norteiam a Hannah Arendt aí, que ela se propõe o seguinte: por que o totalitarismo aconteceu?
E a gente já tem algumas respostas disso, por conta da superficialidade, de deixar que as coisas se espalhassem, justificando naquele cenário de crise. Ah, mas isso vai trazer solução para nós? E a outra pergunta que é profunda é como que foi possível que isso acontecesse? Então, por que e como, né? São duas perguntas aí extremamente fundamentais a vir. Ela vai classificar aquilo a partir do Eichmann, algumas virtudes, alguns valores que ele colocou como absolutos. Então, ela vai dizer o seguinte, que a obediência foi tomada como uma virtude absoluta, ao ponto que o Eichmann abandonou a capacidade reflexiva de pensamento dele para seguir uma obediência cega. Então, eu obedeço, eu sou um instrumento, eu obedeço. Isso não tira dele a responsabilidade. Ser parte do instrumental não tira do sujeito a responsabilidade que ele tem por isso. E quem estava vendo tudo isso não julgava, de certa forma, ela como defensora dele? Sim. Por isso que não gostava. Deu muito reboliço. Ah, você está defendendo o Eichmann? Eu disse, não estou defendendo o Eichmann. Ele é responsável. É porque, na verdade, eu esperava que ela fosse julgá-lo, né? Isso. Ela vai analisá-lo, que é aquilo que a gente falava no começo. Ela faz uma fala, né? Ela foi para olhar o julgamento. Como ela era judia, Nós não temos capacidade de julgar o outro. Como ela era judia, esperavam que ela chegasse lá cheia de ódio, rancorosa. E ela não fez isso. Ela não fez isso em momento nenhum. Que nós não temos capacidade de julgar ninguém. Tanto que ela era discípula de Heidegger. Heidegger, durante um período da sua vida, estamos falando do campo intelectual. A namoradinha do Heidegger. Campo intelectual, campo da vida pessoal não nos agrega. O Heidegger não ficou com ela Ai, fofocas à parte. E o Heidegger aderiu durante um período da sua vida ao nazismo e ela era discípula de Heidegger. E quando passa todo esse tumulto da guerra e tudo mais, ela volta para conversar com Heidegger. E todo mundo esperava que ela fizesse uma crítica feroz ao Heidegger, e ela não faz isso. Ela escreve assim, Heidegger... É a única coisa que ela escreve do Heidegger e o nazismo. Heidegger, após um período febril, voltou à sua morada. É a única coisa que ela escreve. Daí eu penso assim, gente, se ela que conviveu com o cara, estudou com ele, judia, está fazendo uma abordagem dessa, eu sou quem na fila do pão francês para falar alguma coisa. Então, ela vai dizer que dessa virtude, desse servilismo, dessa obediência absoluta, surgiram esse servilismo absoluto que se espalhou aí pelas diversas classes ali da Alemanha nazista. Que é um trecho um tanto extenso, mas muito bacana dela, que ela diz assim, no entanto, também é verdade que ela... Aqui é um comentador da Hannah Arendt, a referência está ali no final dos slides, se impressionou muito com o adesismo inquestionável de parcelas significativas da sociedade alemã, mesmo aquelas altamente formadas nos princípios morais mais sofisticados. Então, tinha gente que tinha muita educação e nem por isso agiu de maneira ética. Nem por isso. Isso não quer dizer que não deva existir uma educação ética. Isso quer dizer que a educação ética deve vir carregada da capacidade reflexiva. Então, assim, o que tudo indica é que, no caso do nazismo alemão, o alto nível instrucional de boa parte da sociedade e as especulações filosóficas mais sofisticadas sobre a ética e moral de alguns eminentes pensadores alemães não foram suficientemente fortes para conter a barbárie que se instaurou. A terrível e simples verdade era que o nacionalsocialismo tinha aprovação da maioria da sociedade alemã. A situação era tão simples como desesperada. A esmagadora maioria do povo alemão acreditava em Hitler, por mais educada e moralmente formada que fosse essa sociedade. Ele era um cara inteligente, né? Um cara que, se você analisar os discursos do Hitler, tem trechos. Tem um discurso dele que a Hannah Arendt reflete, que ele fala, atrás de mim caminha a Alemanha. E ele está certo, a Alemanha caminhava atrás dele mesmo, abandonando a capacidade reflexiva. Mesmo tendo uma grande reflexão moral, às vezes. Bom, citamos aqui o Heidegger. Heidegger aderiu ao nazismo. Heidegger é se não for o maior, A lavagem cerebral. o maior filósofo que nós temos aí na modernidade. É um dos maiores filósofos da modernidade.
Então, assim, são reflexões muito sérias. É o período que a Alemanha passou, né, de miséria, Isso. Primeira Guerra Mundial, aí não teve uma capacidade de reorganização, aí todo mundo está fragilizado, né? Aquele povo totalmente fragmentado. Aí chega um cara que coloca na cabeça deles e fala, eu sou o caminho, eu sou a luz, opa, vamos matar isso aí então. E ele, como inteligente que ele é, Soube usar disso. soube usar dessa inteligência dele, né? Porque ele é um filólogo, né? Ele estudou muita história. E ele vai buscar esse negócio de raça ariana lá no Rei Árias, lá na Idade Medieval, quando o cara já queria adotar uma raça pura naquela velha. Esse discurso se repete ao longo da história. Então, e ele vai pegando uma essa ideia. Tem que tomar cuidado para não aderir de maneira, às vezes, pouco consciente a esse tipo de discurso. Mas é por isso. Você pega um cara fragilizado, tudo pensa, não, eu sou para mim, eu vou melhorar a situação. O que o povo faz? Então, exatamente. Ele para de pensar. É isso que ela diz, assim, diante desse servilismo tratado como virtude, então que ela já está classificando que nós temos um agir que é norteado por aquilo que nós temos como virtude, como um modelo, como que deve ser alcançado. Então, desse servilismo que se vem como uma virtude absoluta, ela vai dizer que se deriva a omissão. Então, ela fala assim, a omissão de boa parte da sociedade alemã foi a permissão necessária para a marcha nazista. Então, aqui é um outro ponto muito incômodo. Para que o mal cresça, se espalhe como um fungo, basta que nós não falemos nada. Que nós deixemos que isso vá acontecer. Então, aqui por isso que é muito importante não deixar discursos de ódio irem crescendo. Veja, todos temos liberdade de expressão. Discordo do que muita gente diz, mas defendo até o fim o direito delas de dizerem. Voltaire. Só que nós não podemos deixar que discursos de ódio cresçam, no sentido de que eu sou livre para falar, mas também sou responsável pelo que digo. Então, você falou, agora você vai escutar. Quando eu disse lá da questão da Câmara, era um pouquinho disso. De deixar as coisas acontecerem sem que haja consequência. Pode falar. Concordo. É um direito. Fale. Só que seja responsável pelo que diz. Seja responsável por isso. Porque senão a gente fica numa vida que é uma vida infantil, né? Que criança é sempre assim, faz as coisas e quer esconder. E não assume a responsabilidade pelos atos, por aquilo que faz. A gente não pode viver numa sociedade que seja uma sociedade infantil, se a gente quer uma sociedade moralmente formada. Então, ela vai dizer que é devido a essa massa amórfica e estéril, num juízo reflexivo, que o mal pode ser assumido como normal, tornando-se assim banal. Então, é diante dessa perda dessa capacidade reflexiva que esse mal vai sendo colocado e vai sendo assumido e tido como normal. Por isso que ele se torna banal, porque ele entra no campo da normalidade. E é banal porque a gente para de dar importância a ele. Reflexão da Hannah Arendt vai seguindo. Os próximos tópicos só vão trabalhar um pouquinho a respeito disso. Se ela fosse jogar o livro aí, então... Na realidade, a Hannah Arendt ela tem uma postura muito humilde. Ela não quer julgar, ela quer entender. Sim. Porque ela vem do campo da fenomenologia. Ela não ia julgar também, né? Ela quer entender. Ela quer entender. Ela não quer julgar as coisas, ela quer entender. Por que você fez isso? Por que você fez As duas perguntas, por que e como? As duas perguntas, o porquê e o como. Entendeu? Por que aconteceu e como aconteceu. Na época do julgamento do Eichmann, foi ter chamado ela. Não chamasse ela, então. Na realidade, o The New York Times chamou ela porque ela era uma grande escritora, Então, só que escolheram uma filósofa. Tinha o conhecimento de que tomaria essa proporção. Só que escolheram uma outra pessoa. Não precisa nem ser ela. Mas o caráter da pessoa, né? Não, eu quero entender o porquê você fez isso. Não, mas ele fez, tudo bem, mas tem um porquê. Foi proposital? Como? De repente, descobrindo qual era o entendimento, para melhorar, né, o comportamento social de uma sociedade. A Hannah Arendt é...
Pode. Qual que É era a legal pergunta? fazer isso aí. Qual que era a pergunta? Um pouco dela. Não fiz pergunta. Então, ela vai dizer que a partir desse servilismo, dessa virtude colocada na obediência, se deriva a omissão, da omissão se chega à normalidade, da normalidade se chega à banalidade. Um pouquinho desse caminho que ela vai estar seguindo aí. Aqui é o ponto que a gente já vem conversando, que ela dá à luz aí, que é a respeito da liberdade. Então, o Andrade, que é o comentador dela, escreve o seguinte: a responsabilidade pessoal não pode ser transferida para um sistema. Que é aquilo. Ele é instrumento, mas ele é responsável. Ainda que se trabalhe sobre uma ditadura. Ao rebater essa teoria, o autor insiste na liberdade que caracteriza fundamentalmente a ação humana, que funda e exige toda e qualquer fundação moral. Então, toda fundação moral, todo existir moral deve ser na criação de uma consciência de liberdade. Então, é assim, o porquê eu devo fazer e como eu devo fazer. Nós devíamos ter essa capacidade de reflexão. Por que ela dá essa justificativa? Porque a defesa do Eichmann, uma das tentativas que eles fazem é de que ele era, usando os filmes do Charlie Chaplin lá, né? Charlie Chaplin, ele era uma engrenagem nessa máquina maior que era o Estado Partido Nazista. E ela diz, tudo bem, mas ele é responsável diante disso. Eu estava assistindo uma entrevista do... Não, acho que é um café filosófico, não sei. É o Clóvis Carvalho e o Portela, né? Portela. Portela falando que não existe liberdade sem ética e não existe ética sem liberdade. O dia que uma delas não existir mais, acaba tudo. É que assim, a liberdade implica diretamente em responsabilidade. Claro. Se eu sou livre, eu sou responsável. Claro. E nós não queremos isso. Porque tem muitos momentos da vida que a gente quer apelar. Não, mas eu não quis. Mas ser livre implica ser responsável. Tem uma reflexão que é feita, esqueci o filósofo que ele refere a respeito do mito adâmico, né, que é o mito ali do livro do Gênesis. Ele diz assim: nós pagamos caro por querer a liberdade e sairmos do jardim. Nós pagamos muito caro por termos saído do jardim. Analisando isso como um mito. Por quê? Porque eu quero conhecer o bem e o mal, pois bem, eu conheço. Como que eu vou agir diante disso? É um pouquinho dessa... Implica na responsabilidade. Daí vai dizer o seguinte, é no pensar, na atividade do pensamento, que podemos escutar a voz da consciência, evitando assim o mal, evitando que façamos coisas monstruosas, pois o mal surgiu de pessoas comuns, não de monstros ou demônios. No abandono do juízo reflexivo, da capacidade de se colocar no lugar do outro, encontramos a banalidade do mal. Que é tudo isso que a gente já havia conversado. Ela diz, diante desse vazio, nós temos que ter, então, uma tarefa, que é uma tarefa educativa. Todos aqui somos professores, então as nossas aulas têm, sim, uma tarefa educativa, uma tarefa pedagógica. O que nós fazemos disso? Como que nós fazemos disso? Ela vai, nisso que a gente já conversou, que as atrocidades cometidas pelo Eichmann derivam da sua incapacidade de refletir. Ele nunca experimentou essas exigências de um pensamento diante daquilo que estava acontecendo. Então, diante ali do transporte dos judeus, ele não se propôs a pensar, poxa, mas será que isso é certo? Será que isso está certo? Isso está errado? Não. É o servir a pátria, servir a honra como uma virtude única e absoluta da minha vida. E é essa virtude que eu vou servir, tanto que questionavam ele era superficial, como ela diz, né? A minha honra é minha liberdade, e por aí os discursos prontos dele. E a Arendt diz assim, será que nossa capacidade de julgar, de distinguir o certo do errado, o belo do feio, depende de nossa capacidade de pensar? E é uma pergunta um tanto quanto indagadora, porque aqui ela vai fazer uma divisão. Diz o seguinte, o fracasso moral é fruto de um contexto gerado pela incapacidade de exercer o pensamento. Então, diante dessa minha incapacidade de exercer o pensamento,
eu tenho um fracasso no meu agir moral. O ato de pensar por si propicia as condições favoráveis para que o homem não pratique o mal. Veja, ele propicia. Quer dizer que eu não vou agir de maneira má? Não. É ali, nesse pensamento, que eu tenho a liberdade, aquilo que ela fala do escutar. Só que uma coisa é o pensamento, uma coisa é a minha maneira de pensar, outra coisa é a ação que eu tenho diante disso. Então, ela é bem intrigante nesse sentido de que pensar por si só não basta. É necessário uma ação que seja condizente. Mas ela também vai dizer que o pensamento é dinâmico e potente, foge a toda passividade e é a mais pura atividade humana. Então, nós devemos pensar e pensar muito. E no pensamento buscar aí as respostas que nós podemos encontrar. Então, o pensamento é um ato de descontinuidade da própria vida, um ato de descontinuidade próprio da vida humana, no sentido, por que descontinuidade? Eu tenho toda a tradição que me é passada, que me é transmitida. Eu não vou nem entrar na questão da fragilidade da tradição, porque toda tradição é interpretativa. Veja, se você me transmite algo, eu interpreto. Como eu vou ensinar isso, é a partir da maneira que eu interpretei. Não vou nem entrar na fragilidade da tradição, porque a tradição vem ao longo da história. Só que, na liberdade do pensamento, eu tenho essa tradição. Só que eu posso me separar, no bom sentido disso, e pensar outros caminhos a partir disso. Esse pensamento é uma parada, uma reflexão, ou seja, um se dobrar sobre determinado assunto, um refletir, me dobrar sobre isso, um ato de voltar-se sobre os acontecimentos a fim de dar significado a eles. Então, diante dos acontecimentos, tentar dar significado, por que as coisas são da forma que são. Um rompimento com o mundo, no sentido de que eu estou inserido no mundo, eu o olho, eu o percebo, eu o interpreto, só que eu posso refletir sobre tudo isso, não sendo determinado a olhá-lo de uma única maneira. Rompimento com o mundo nesse sentido. Um estranhamento das coisas mais cotidianas, de olhar para o cotidiano e às vezes questionar o porquê que as coisas são como são, ou o porquê não são como não são. E uma finalidade, pensar significativamente e agir moralmente, tendo consciência desse nosso agir. Aqui eu vou pular, só está confirmando aquilo que está nos slides. E aqui ela propõe uma divisão que é interessante a gente entender, que é a divisão entre conhecimento e pensamento. São coisas diferentes. Pensar não significa necessariamente que eu conheço ou que eu tenha conhecimento sobre o assunto. Tem muita gente pensando sobre muita coisa, e eu não sou ninguém para classificar ninguém como ignorante, mas tem muita gente pensando sobre muita coisa e o pensamento não chega a lugar nenhum. Mas a pessoa pensa e defende as teorias mais absurdas e não chega a lugar nenhum. Então ela vai classificar o seguinte: conhecimento é a busca pela verdade realizada pelo intelecto e alcança finalidades que podem ser acumuladas. Então, o conhecimento vai se acumulando a partir dessa busca pela verdade. É difícil para o homem moderno, porque, afinal, o que é a verdade? O que é a verdade? Mais pensamento intelectual. Aqui entra a dimensão do mundo acadêmico, tem que ter um rigor para se chegar a um conhecimento que seja seguro e verdadeiro. Porque, afinal, o que é a verdade? Essa é uma dor, uma angústia que o homem moderno carrega dentro de si, e é muito difícil de responder isso. Já o pensamento é a atividade do significado. Então, eu tenho um conhecimento e, pelo pensar, eu dou significado a isso. Não busca a verdade, mas o sentido de cada coisa ser no mundo. Então, eu tenho conhecimento, mas qual é o sentido disso na minha vida? Qual é o sentido que isso tem no mundo? Qual é o sentido que isso tem na sociedade? Ali nós temos o pensamento. Então, Andrade comenta o seguinte: o pensamento nos deixa de mãos vazias. Ele não tem poder de acumular significados, pois os significados são experiências únicas e irreproduzíveis. Então,
O significado que nós damos às coisas, que nós damos aos conhecimentos, são todos próprios. Aqui vem muito na esteira da filosofia que diz assim: a partir do momento que eu vivo uma realidade, que eu penso uma realidade, que eu interpreto uma realidade, eu a vivo. Quando eu escrevo, quando eu falo sobre isso, eu estou tentando definir, dar critérios, transmitir uma experiência que eu fiz. Essa transmissão é absoluta e universal? Não, porque eu fiz essa experiência. A transmissão dela pode ser feita pela fala, pela linguística, pela escrita, que é a grafia, mas tudo isso não exprime a totalidade da minha experiência, do meu pensamento. Quem viveu foi você. Quem viveu foi você. Quem viveu foi você. Uma vez eu estava dando uma aula, teve um aluno que me perguntou a respeito da Bíblia, era uma aula de filosofia e surgiu o assunto da religião, ele me perguntou: a Bíblia exprime a totalidade de Deus? Nem longe, nem perto. Não. Porque a Bíblia é um livro que foi interpretado por alguém, que escreveu. Então não exprime. Mostra, mas não exprime. É um pouquinho disso. Eu digo o exemplo da Bíblia, porque foi uma indagação do aluno, é um exemplo que talvez torne mais claro o conceito. Clarifique talvez um pouquinho o conceito. Não é debater aqui o nosso campo, que não é religião. Então ela vai dizer assim: a educação moral é uma educação em valores, valores que a gente entende como virtudes, como referências que a gente tem que seguir. Ajuda a desfazer as continuidades irrefletidas existentes entre o mundo cotidiano e o mundo dos clichês, no qual podemos, com perigosa facilidade, habitar. Então, todos nós estamos sujeitos a viver nesse mundo dos clichês, nesse mundo de citar jargões para tudo, e abandonar, assim, olhar para situações e viver como a vida diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Grande filósofo brasileiro escreve essa letra. Ou outra grande tentação, viver como Zeca Pagodinho, viver como, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, ou viver como outra música propõe: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então é uma vida pobre, né? Porque eu sou, nunca estou errado, vou viver assim, é só... Não, existem outras percepções possíveis a partir do pensamento, do mundo e da realidade. Então, essa denúncia é banalidade, provoca as responsabilidades morais implicadas perante o rompimento com o meramente cotidiano, que é esse do cotidiano, a capacidade de nós refletirmos um pouquinho a respeito disso. Aqui existe uma divisão entre o Sócrates e o Eichmann, deixa para um próximo momento. Que é muito bacana. Sócrates é a pessoa da reflexão absoluta, só sei que nada sei. Então é uma postura de humildade, que é uma humildade ontológica, uma humildade de ser, eu quero estar sempre aprendendo. Diferente do Eichmann, que trabalhava tudo como uma virtude, que seguia tudo como uma verdade absoluta. Então a postura de um é a postura do que quer sempre aprender, a postura do outro é que já sabe tudo e só pratica aquilo que sabe. Existe uma diferença existencial um pouquinho. Talvez todos nós sejamos um pouco socráticos e um pouco, não vou dizer ligados à pessoa do Eichmann, porque seria um pouco forte demais, mas um pouco orgulhosos, por assim dizer. Talvez nos falte, e quando digo a nós, começo por mim, um pouco de humildade nas situações. Então, tem duas frases aqui que são bem pontuais. Uma delas está lá, inclusive, no site da escola, é uma frase de efeito aí do Paulo Freire, né? Que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, quando a gente não tem uma educação em sala de aula que vise essa capacidade de refletir, de se debruçar sobre os assuntos, de olhar a realidade, de acreditar no potencial criativo do aluno, que muitas vezes, eu sei que às vezes é difícil, a gente tem que acreditar nisso, que eles vão ser sujeitos ativos dessa sociedade e que eles têm que, sim, conseguir olhar para situações e refletir sobre elas, e não ser mera massa de manobra que a gente joga para onde quer. Um pouquinho do nosso amado Paulo Freire aí. Digo amado sem nenhum medo de crítica ou de condenação, porque quem não gostar de Paulo Freire pode ficar à vontade para se retirar da sala. Brincadeiras à parte, a Arendt vai dizer assim:
Uma luz, por menor que seja, já é o suficiente para iluminar a escuridão. Então, por vezes, parece que o nosso agir não está resolvendo nada, mas já é um caminho, já é uma possibilidade, já é aquilo que a gente viu lá nos primeiros slides, que são aqueles poucos que querem refletir, querem agir aí de maneira correta, buscando os caminhos. Então, a educação deve proporcionar, a liberdade de pensamento e a capacidade de emitir juízos morais, ainda que em situações extremas. Então, a gente sabe que tem exemplos negativos e exemplos positivos. Pessoas que optaram, sim, por serem enforcadas em praça pública, como foram pelo nazismo, porque não aderiram àquilo. E quando ela publicou o livro? 1999, salvo engano. Quando ela publicou, assim... É que ela perdeu um pouco do prestígio que ela tinha, porque as críticas que ela faz são fortes e pesadas. Você imagina isso no ano 2000. Imagina o contexto disso, ainda mais ela sendo judia, que dá mais peso. Ela foi criticada e foi deixada em descrédito no sentido acadêmico. Foi julgada. Aquilo que ela não fez, fizeram com ela, né? Aquilo que ela não quis fazer, fizeram com ela. Porque a sociedade, sinto informar, quando você vem, você se expõe, você publica, você vai ser julgamento. A internet é um meio que propicia esse julgamento numa velocidade de luz, né? Então as pessoas emitem juízo sobre tudo. Tem um pensador, que eu me esqueci o nome, que ele diz: a internet deu voz a milhões de ignorantes. Eu não sou ninguém para classificar como ninguém como ignorante, mas às vezes a gente percebe isso nos comentários de Facebook. Não é propaganda ao meio de comunicação, mas às vezes a gente vê ali. Foi muito criticada. No campo filosófico, ela foi muito estudada, se debruçaram muito, surgiram vários pesquisadores que começaram a refletir, a pensar a partir dos escritos dela. E agora, com essa, que a gente pode classificar, e alguns autores classificam com essa crise ética que nós vivemos, ela tem sido cada vez mais lembrada no exercício do pensamento. Então, quer dizer, quando a gente para de pensar, aquele que defende o pensamento nos cutuca, né? Então, o cara foi muito criticado também, era judeu, era o Spinoza. Pelo fato dele ter toda uma educação judia, e lá que é a igreja judia, lá desde estudar nessa escola, tudo. Ele chega a um ponto que ele fala, ele pensa assim, fala, pô, isso aí para mim já não faz mais sentido. E quando o pai dele fica sabendo disso, o pai dele fala, você está desertado. Vou te desertar, você não tem direito a nada do que eu tenho. O pai dele era um grande comerciante na Holanda, né? Grande comerciante na Holanda, né? E o pai dele deserta ele. E quando ele fala o ponto da ética, ele falou, vou buscar os meus direitos, que é o que ele fala aí. Ele vai, quando é tudo passado para a irmã dele. Ele vai na justiça, ganha o que ele teve direito, e ele fala para a irmã, fala, pode ficar com tudo. Mas por quê? Porque eu queria mostrar que eu tenho direito. Certo? Então ele foi também um cara que na época dele, né, depois que era descobrir todas as escrituras do Spinoza, o Spinoza fala muito em ética. A preocupação dos direitos existe. Não, mas ele fala muito em cima dessa ética. Né? Ele fala muito em cima disso aí. É um pouquinho disso. Pessoal, aqui estão as referências, tá? São 2 artigos acadêmicos aí, que servem, o Marcelo Andrade e a Nádia Souto, ambos aí falando sobre a questão da banalidade do mal, lembrando que nós focamos nesse conceito, tentando entender um pouquinho desse conceito. Isso não é nem a ponta do iceberg do que é a produção da Hannah Arendt, do que são os escritos arendtianos aí, da Raninha para os íntimos, né? Só para os íntimos. Então, quer dizer? Não, a Raninha, a Hannah Arendt. Então, isso é só um conceito que suscita muito debate, muita discussão. Então, as referências estão aqui, caso alguém queira. Eu tenho o PDF desses 2 artigos. E é uma autora que está em alta aí no momento que a gente tem vivido. Digo novamente, não sou nenhum especialista em Hannah Arendt, não sou nenhum doutor na área, mas aquilo que a gente estudou, que a gente conseguiu debruçar um pouquinho, é uma alegria. Obrigado aí pela atenção de vocês, espero que possa ajudar um pouquinho aí a pensar um pouquinho
nossa prática pedagógica, que a gente saia daqui um pouquinho mais pensante. A gente que agradece. Esse é meu garoto. Fala tchauzinho pro povo. Tá gravando. Vai demorar um pouquinho, viu? Eu acho que parou de gravar, parou? Agora tá parando. Saiu no áudio, eu acho que parou de gravar.